Boa noite. Boa noite. Tribunal Regional do Rio manda de novo para a cadeia o presidente da Assembleia. Jorge Piccini mais 2 deputados do PMDB tinham sido libertados pelos colegas. Tribunal Regional de Porto Alegre rejeita recurso de José Dirceu. A pena do ex-ministro petista já tinha sido aumentada de 20 para 30 anos de prisão. Também em Porto Alegre foi mantida a condenação de Eduardo Cunha, mas a pena do ex-presidente da Câmara diminuiu de 15 para 14 anos de prisão. Em Minas, outra condenação confirmada do ex-governador Eduardo Azeredo. O ex-presidente do PSDB pegou 20 anos de prisão pelo mensalão tucano. Nova fase da Operação Lava Jato prende ex-gerente da Transpetro. José Antônio de Jesus é citado em propinas de 7 milhões de reais envolvendo o PT. Temer admite que a reforma da Previdência não será ampla como pretendia e insiste em aprovar a idade mínima e equiparar o sistema público e o privado. O Jornal da Gazeta está no ar. Quantos viadutos e pontes de São Paulo têm problemas estruturais? O alerta foi levantado depois de mais um acidente na Avenida do Estado, em São Paulo. Depois do acidente que matou a juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, a Companhia de Engenharia de Tráfego decidiu interditar parte da Avenida do Estado, no trecho que passa sob o viaduto. Uma atitude que revela uma preocupação com o restante da estrutura. Segundo funcionários da CET que estavam no local, não há prazo para a pista ser liberada. O caso aconteceu no último domingo. Um caminhão de bebidas bateu no viaduto. Na colisão, parte do concreto caiu e atingiu o carro onde estava a juíza. Ela teve traumatismo craniano, foi levada para o hospital e não resistiu. De acordo com os peritos do Instituto de Criminalística, o caminhão tinha 16 centímetros a mais do que a altura permitida no viaduto. Jefferson Dias de Souza Júnior, presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, diz que o acidente serve como um alerta. Nas vias nós não temos sensores, não temos o que se chama de pórtico de sacrifício. Que pórtico de sacrifício é um pórtico que fica antes do viaduto, com uma altura um pouquinho abaixo do viaduto, vamos dizer assim, que quando o veículo passa, o caminhão passa por lá, se ele bater, ele está sabendo que está com uma altura maior, né? E não vai passar no viaduto. Recentemente, um grupo ligado a associações de engenheiros encaminhou à Prefeitura de São Paulo um relatório apontando algumas pontes e viadutos na cidade que necessitam de manutenção. Dos 270 locais levantados, 15 foram escolhidos como prioritários para reformas. Problemas de cobrimento, problemas de impacto de veículos, né? Como aconteceu aqui, acontece isso, é uma coisa bem mais corriqueira do que possa parecer. As estruturas mais problemáticas estão em locais com grande fluxo de pedestres e veículos. Uma delas é a Ponte Jânio Quadros, na Zona Norte. Cada trecho tem uma altura diferente, o que confunde os caminhoneiros que passam por aqui. Os sinais de acidentes são comuns. Na Zona Oeste é o viaduto General Olímpio da Silveira, na Avenida Pacaembu, que chama a atenção. As vigas de aço estão expostas em boa parte da estrutura. Outra ponte que está na lista elaborada pelos engenheiros é esta aqui, a Ponte Eusébio Matoso, na marginal do Rio Pinheiros. E aqui também é fácil identificar os problemas. A ferragem está exposta e enferrujada, e algumas placas que ajudam a alertar sobre a altura da ponte estão soltas e podem cair na pista. Problemas que, com o passar do tempo, vão se agravando e tornam a manutenção e a reforma ainda mais caras. Quanto mais tempo se demorar para se fazer essa manutenção, primeiro que o risco começa a aumentar e segundo que o custo com certeza é bem maior. Em nota, a Prefeitura diz que lançou em setembro o edital de licitação para desenvolver projetos de manutenção em 7 viadutos e 8 pontes da capital. No começo deste mês, o Tribunal de Contas do município suspendeu o edital, mas a Secretaria de Obras diz que já respondeu os questionamentos do TCM. Sobre a ponte na Avenida do Estado, a Prefeitura diz que a placa de concreto que caiu e matou a juíza só protegia um duto e que a vistoria feita depois do acidente não encontrou nenhum problema na estrutura.
Tribunal de Porto Alegre nega recursos da defesa do ex-ministro José Dirceu. A pena do petista já tinha sido aumentada de 20 para 30 anos. E o mesmo tribunal também recusou a absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula. Marisa Letícia é ré no processo que envolve o triplex no Guarujá. A defesa queria que o juiz Sérgio Moro declarasse a ex-primeira-dama inocente. No entanto, Moro decretou apenas a extinção da punibilidade devido à morte da mulher de Lula em fevereiro deste ano, sem considerar inocência ou culpa. O desembargador Leandro Paulsen criticou o pedido da defesa. Com a devida vênia, uma discussão estéril, e o Estado não mantém o processo em andamento, não realiza atos de instrução e não julga alguém que já faleceu. Já o desembargador Vitor Laus afirmou que se Marisa Letícia não foi e não pode ser condenada, também não pode ser absolvida. A memória dessa pessoa está salvaguardada. Ninguém pode falar dela. Ela é falecida. E por ser falecida, cessa-se qualquer especulação, cessa-se qualquer juízo desabonatório dessa pessoa. Ela faleceu. Nesta ação, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente é acusado de ocultar o imóvel no litoral paulista. Segundo o Ministério Público Federal, o apartamento foi recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. A defesa do ex-presidente e de Marisa Letícia disse que vai recorrer da decisão do TRF. E hoje, o Tribunal Federal da 4ª Região também negou os recursos apresentados pela defesa do ex-ministro José Dirceu. Nesta ação, o petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 10 meses de prisão. E o TRF aumentou em mais 10 anos a pena. Dirceu é acusado de receber propina do esquema de corrupção da Petrobras por meio de contratos da Engevix. A defesa do petista tinha alegado omissões ou obscuridades na decisão do TRF, o que agora foi rechaçado. O advogado de José Dirceu, Roberto Podewol, disse que vai recorrer. Atualmente, o ex-ministro da Casa Civil de Lula está em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Só após o esgotamento de todos os recursos na segunda instância, o ex-ministro pode voltar para a cadeia. Depois de liberados pelos colegas da Assembleia Legislativa, a Justiça do Rio decidiu pela prisão do presidente da Assembleia, Jorge Picciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos eles do PMDB. Eles já se entregaram à polícia. Por 5-0, os desembargadores revogaram a decisão da Alerj, que na sexta-feira tinha mandado soltar os deputados. A determinação desta tarde parte da mesma turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, que na quinta passada mandou prender os parlamentares na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no estado. Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, que integram a cúpula do PMDB fluminense, são acusados de receber mais de 100 milhões de reais em propina para favorecer construtoras e empresas concessionárias de transporte público em troca de decisões favoráveis no Legislativo. Todos negam as acusações. Para o relator do caso, o desembargador federal Abel Gomes, a votação na Assembleia Legislativa que soltou os deputados no dia seguinte à prisão feriu a Constituição. Nas palavras dele, só pode expedir alvará de soltura quem expede mandado de prisão e, portanto, a prisão só poderia ser revogada pela Justiça. Agora, além de mandar prender os deputados, o tribunal determinou o afastamento dos 3 das funções parlamentares. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Só solta quem mandou prender. A frase do Abel Gomes é corretíssima. E ela demonstra a colocação das coisas nas ordens e nos lugares. O que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro foi um absurdo do nível surrealista. O que aconteceu de verdade não foi contado aqui no noticiário nem em lugar nenhum. É o seguinte, gatunos roubaram, afanaram a chave da cadeia e usaram um motorista pago por nós, num carro cuja gasolina é paga por nós e que pertence a nós, para ir buscá-los 24 horas depois, sem sequer ter comunicado ao tribunal
que resolveu por 5-0 prendê-los. É um assinte contra a justiça, o Luiz Fux falou isso, um desrespeito à justiça. Mas, principalmente, é um chute na canela da democracia. O professor do Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas, diretor do Rio, escreveu um artigo brilhante no Globo, demonstrando que o que acontece no Rio é a falência total do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque lá a mesma organização criminosa controlou o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas do Estado, só não conseguiu controlar a Justiça. Assim mesmo passou por cima da Justiça. A Justiça decidiu prendê-los por 5-0 e eles soltaram, mandaram um carro buscá-los, eles passaram a noite na cadeia, exatamente a noite em que completou um ano lá o chefão Sérgio Cabral. Essa atitude assintosa é, sobretudo, uma violência contra o cidadão. E é preciso prestar atenção nesse caso do Rio, porque é um caso que atingiu um tal grau que pode promover uma metástase pelo Brasil. Eu acho que convém, que urge, que o presidente da República intervenha no Estado do Rio. Ele disse que não pode intervir porque não é possível intervir pela Constituição se você está votando reformas. Então as reformas teriam que ser abandonadas. Eu não sei o que é mais importante, se é a ordem no Rio, se são as reformas. O que eu sei é que há um segundo fator que complica mais, que o Temer não tem autoridade moral nenhuma para intervir no Estado do Rio e por isso as coisas ficam assim. Lá, em estado de morte da democracia. E no Brasil, esperando que a metástase também venha tomar conta nessa desordem generalizada. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até! Por 2-1, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região diminuiu para 14 anos e 6 meses a pena do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. A decisão do tribunal reviu a sentença do juiz Sérgio Moro, de março, em que Eduardo Cunha tinha sido condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Na ação, ele é acusado de receber propina de 5 milhões de reais por um contrato de exploração de petróleo em Benim, na África, firmado pela Petrobras. Para receber o dinheiro, o PMDBista teria usado contas no Reino Unido e na Suíça entre 2011 e 2014. Os desembargadores decidiram ainda pelo cumprimento imediato da pena depois do julgamento dos recursos de Cunha. O ex-deputado está preso desde outubro do ano passado. Hoje ele voltou para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, depois de passar 2 meses no presídio da Papuda, em Brasília. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de Cunha para ser transferido para Brasília ou para o Rio de Janeiro e justificou que mantê-lo distante de seus antigos parceiros criminosos prevenirá ou dificultará a prática de novos crimes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em segunda instância por participação no chamado mensalão do PSDB mineiro. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 3 desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mineiro. Ao analisar os embargos declaratórios pedidos pela defesa do tucano, os desembargadores não reconheceram a nulidade do processo e mantiveram a pena, com uma redução de 9 meses. Em agosto, Azeredo tinha sido sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão. A pena agora foi reduzida para 20 anos e 1 mês. O tucano foi acusado pelo Ministério Público de desvio de dinheiro de estatais mineiras na campanha dele para a reeleição, em 98. O dinheiro saía de empresas como a Copasa e o Banco do Estado de Minas Gerais e irrigou várias campanhas do PSDB no estado, segundo os procuradores federais. O escândalo ficou conhecido como mensalão do PSDB mineiro e teria sido o embrião do que mais tarde ficou conhecido como mensalão do PT. Os 2 esquemas foram operados pelo publicitário Marcos Valério, preso desde 2013, condenado a 37 anos de prisão no mensalão petista. Azeredo foi condenado por lavagem de dinheiro e peculato. A defesa do tucano ainda pode entrar com um último recurso no TJ Mineiro. Enquanto isso, ele aguarda a apreciação do recurso em liberdade. O ex-procurador da República, Marcelo Miller, afirma que não recebeu o pagamento da JF e que não agiu por ganância.
O ex-procurador é suspeito de orientar executivos do grupo enquanto ainda estava no Ministério Público Federal. A manifestação de Miller é uma reação à entrevista do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao jornal O Estado de São Paulo, publicada ontem. Janot foi perguntado sobre como vê a atuação do ex-procurador Marcelo Miller na delação dos executivos da JBS Friboi. Ele respondeu: Miller fez o que achou que deveria fazer. Ele já não estava mais na equipe quando fez as besteiras que fez. Acho que foi por uma ganância. Em nota, Marcelo Miller se manifestou sobre as referências a ele feitas por Janot e disse que não recebeu remuneração da JEF por nenhuma atividade a ela relativa. A remuneração que recebeu na advocacia privada foi estritamente a prevista em contrato, sem nenhum acréscimo em razão de cliente algum. Nada fez por ganância. Nem ir para a advocacia privada, nem preparar seu exercício em favor da JEF, depois de pedir exoneração do Ministério Público Federal. Polícia Federal deflagra a 47ª fase da Operação Lava Jato, que investiga repasses ao Partido dos Trabalhadores. Desta vez foi preso José Antônio de Jesus, ex-gerente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ele foi detido em Camaçari, na Bahia, e levado para Curitiba. O ex-gerente e seus familiares são suspeitos de receberem 7 milhões de reais de propina vindos de empresas, entre elas a MM Engenharia. Os valores eram para que a MM se beneficiasse em contratos que ela já possuía com a Transpetro. O pontapé para os mandados de busca e apreensão de hoje foram os acordos de leniência das próprias empresas envolvidas nos desvios, assim como a delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. A investigação mostrou que o dinheiro era depositado em contas de terceiros ou de parentes de José Antônio, uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos. O esquema teria funcionado entre 2009 e 2014. Segundo a investigação da Polícia Federal, o valor era pago mensalmente em benefício do Partido dos Trabalhadores, nos mesmos moldes dos repasses que a Transpetro já havia feito ao PMDB, como relatado em delações premiadas de executivos da própria empresa, entre eles Sérgio Machado. Mas o Ministério Público não soube informar a quantia que teria ido para o PT e nem os nomes dos supostos beneficiários. E também não confirmou se este dinheiro abasteceu alguma campanha eleitoral. As investigações revelaram indícios de que esse ex-gerente era vinculado ao Partido dos Trabalhadores, vinculado ao movimento sindical e vinculado ao Partido dos Trabalhadores, embora não de maneira formal. Os relatos dos colaboradores também indicam que o próprio ex-gerente, quando solicitou o pagamento de vantagens indevidas, mencionou que os valores seriam revertidos ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, ocorreria de maneira independente do pagamento que já era realizado ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que representava o PMDB. O juiz Sérgio Moro ordenou o bloqueio de até 10 milhões de reais dos ativos financeiros em contas e investimentos de José Antônio de Jesus, da mulher e 2 filhos dele, entre outros investigados, além de empresas. Esta foi a primeira fase da Operação Lava Jato, sob comando do novo diretor-geral da Polícia Federal, que tomou posse ontem. Fernando Segovia prometeu uma atuação sem posicionamento político. O PT negou participação no esquema e afirmou que vai acionar a justiça contra as acusações. A Transpetro se disse vítima nesses processos e afirmou estar apurando as denúncias contra José Antônio de Jesus. A defesa do ex-gerente da Transpetro ainda não se manifestou. O presidente Michel Temer disse hoje que a reforma da Previdência não vai ser ampla. Com dificuldade para conseguir os 308 votos necessários, Temer afirmou que vai priorizar a idade mínima e a equiparação entre o sistema público e privado. Temer falou durante o lançamento de um pacote de serviços digitais no Palácio do Planalto. Nas últimas semanas, pela falta de apoio para aprovar o texto da reforma da Previdência, o governo começou a articular, em conjunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, uma versão mais enxuta. As manifestações equivocadas em relação à Previdência Social têm sido muito amplas, né? E volto a dizer, equivocadas. Então, o que nós temos feito é dizer, olha, nós estamos fazendo uma reforma que vai causar vantagens para a Previdência Social, mas ela não é muito ampla. Não é? Nós temos o limite de idade,
que nós vamos levar adiante e vamos equiparar os sistemas público e privado. O presidente da Câmara disse hoje que o governo está longe de ter os votos necessários e que, como o tema foi demonizado nos últimos meses, há dificuldade na compreensão dos deputados sobre a importância das mudanças. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o texto está pronto. Ele tem reforçado que o governo não abre mão de 3 pontos: equiparar as regras do setor público e do privado, instituir uma idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para as mulheres e de manter uma regra de transição por 20 anos, durante os quais seria possível se aposentar abaixo da idade mínima. Temos que analisar agora os pequenos detalhes, isso exatamente que nós temos que olhar. Agora, o acordo nas suas linhas gerais, basicamente, já está feito. Agora, a questão de como o relator colocou isso no detalhe. Um estudo do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira, diz que os servidores que entraram no setor público antes de 2003 foram agraciados com pacotes de aposentadoria generosos, o que vai continuar a impactar as contas governamentais, gerando déficit pelas próximas 2 décadas. O documento afirma ainda que no Brasil gasta-se mais do que é possível e de forma ineficiente na comparação com outros países. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da maior aproximação de Temer com Henrique Meirelles e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Conformado com sua nova realidade, Michel Temer adapta-se ao cenário posterior ao congelamento das investigações abertas contra ele. Com a presidência estilhaçada por 2 denúncias que o associaram a atos de corrupção, obstrução da justiça e formação de organização criminosa, o presidente implantou em Brasília o triunvirato dos 3 M's: Maia, Meirelles e Michel. A crise existencial do PSDB deu à coligação que se formou a partir do impeachment de Dilma Rousseff a aparência de um conciliábulo com o prazo de validade vencido. E Temer viu-se compelido a dividir o poder que lhe restou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Maia lhe proporciona uma sensação momentânea de estabilidade legislativa. Meirelles mantém a economia sob controle e pacifica o mercado. Nesta quarta-feira, os 3 M's reúnem no Jaburu sobreviventes do governismo. Economistas do governo e de fora tentarão convencer os parlamentares a aprovarem uma mini-reforma da Previdência. Se a proposta passar na Câmara em dezembro, o triunvirato vai a 2018 vitaminado. Meirelles sonha acordado com a ideia de chegar ao mês de março como um presidenciável desse arranjo. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Fernando Guimarães, coordenador do movimento PSDB Esquerda pra Valer, sobre a crise no partido. Hoje a temperatura subiu e chegou a bater uns 27 graus, mas o tempo virou, choveu forte já em algumas áreas da capital. Pois é, será que essa chuva continua? Vamos às informações com Mariana Armentano. O destaque da nossa previsão é o alerta da meteorologia para o risco de temporais aqui no Sudeste nessas próximas 48 horas. Um grande volume de chuva está sendo esperado principalmente sobre a região de divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E essa chuva, causada por áreas de instabilidade associadas às zonas de convergência do Atlântico Sul, tem potencial para causar alagamentos e deslizamentos de terra nesses próximos dias. Fora isso, temos pancadas pontuais em boa parte do país e tempo firme nessas áreas em amarelo, o que inclui quase todo o sul e a região nordeste. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas de algumas capitais? Em Belo Horizonte, chuvas a qualquer hora, com mínima de 20 e máxima em torno dos 25 graus. No Rio de Janeiro, tempo também bastante chuvoso, com máxima de 28 graus, bem diferente da capital sergipana, onde o tempo fica firme e ensolarado, com máxima em torno dos 30 graus. E em Porto Alegre, dia de temperaturas amenas, mas sem chuvas. Por lá, termômetros entre 14 e 23 graus amanhã. Para São Paulo, como a gente já falou, vem chuva forte por aí. Teremos muitas nuvens espalhadas sobre todo o estado nessa quarta-feira. Na Grande São Paulo, no Nordeste e no Leste Paulistas, o predomínio é de céu encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora. E o risco de chuva forte vale principalmente para a Serra da Mantiqueira e para o Vale do Paraíba.
A máxima amanhã vai ficar em torno dos 33 graus em Presidente Prudente, dos 34 em Presidente Bernardes. Na cidade de Franca faz só 23 graus, em Ribeirão Preto 26 e no litoral máxima em torno dos 23 graus em Caraguatatuba e dos 26 em Santos. Para a capital, o tempo muda consideravelmente e só volta a esquentar no final da semana. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 17, máxima amanhã à tarde de 25 graus, com risco de chuva volumosa a qualquer hora. Aí na quinta-feira a temperatura cai para os 21 graus, ainda com o tempo bem fechado por aqui. E na sexta o sol volta a dar as caras e a máxima sobe para os 27 graus. O jornalista Charlie Rose, âncora da TV americana CBS, é demitido depois de acusações de assédio sexual. Os relatos de 8 mulheres foram publicados pelo Washington Post. Charlie Rose, de 75 anos, era um dos principais âncoras da TV americana. As 8 mulheres que fizeram as acusações trabalharam com ele em algum momento da carreira e o denunciaram por vários motivos, entre eles ligações telefônicas sexistas, andar nu diante delas em viagens a trabalho e tocar seus seios e áreas genitais. Antes da demissão, ele tinha questionado as acusações, mas em um comunicado hoje pediu profundas desculpas pelo que chamou de comportamento inapropriado. Os relatos engrossam a lista de denúncias de assédio sexual que já atingiram outras personalidades americanas, como o ator Kevin Spacey e o produtor Harvey Weinstein, que acabou demitido da empresa dele e expulso da academia de cinema que realiza o Oscar. Equipes de resgate intensificaram as buscas pelo submarino argentino desaparecido desde a última quarta-feira com 44 tripulantes. Segundo o comando da Marinha Argentina, a missão está numa fase crítica, porque o San Juan, desaparecido há 6 dias, tem tanques de oxigênio para no máximo 7 dias submerso. No último contato da embarcação com o comando de operações, o capitão do San Juan informou problemas nas baterias. Segundo a Marinha, essa avaria não seria motivo para afetar a capacidade de navegação. A busca do submarino envolve 4 embarcações submergíveis pilotadas por controle remoto da Marinha dos Estados Unidos. O mau tempo na região tem atrapalhado as buscas. Hoje, as condições climáticas melhoraram. Os meteorologistas esperavam ondas de cerca de 2 metros na região. Nos últimos dias, o vento chegou a 90 km por hora e as ondas ultrapassaram 8 metros de altura. A Receita Federal apreendeu hoje mais de 900 quilos de cocaína no Porto de Santos. Com essa operação, a 24ª, o montante já ultrapassa o volume recolhido durante todo o ano passado. A droga estava escondida num carregamento de soja dentro de 2 containers. A droga foi detectada por scanners e cães farejadores. O destino final seria o porto de Bilbao, na Espanha. No total, foram apreendidos 935 quilos de cocaína. A droga apreendida foi entregue à delegacia da Polícia Federal de Santos. Os atrasos nas obras da linha do metrô de São Paulo não atrapalham só quem depende do transporte público. O progresso para as áreas próximas às estações, que geralmente acompanham as inaugurações, também ficam mais lentos. Sabe como é ter o metrô na porta de casa? Na teoria, o Paulo tem isso há 2 meses, mas só na teoria. Só serve 3 estações, né? Para mim não está adiantando de nada. Ele mora do lado da estação Borba Gato da linha Lilás do metrô, mas a falta de interligação não tem motivado muita gente a usar a linha, não. Eu nunca usei, mas imagine que quando houver a ligação com o metrô Norte-Sul, vai fazer uma diferença muito grande, né? Mesmo assim, este prédio em construção de 16 andares é a prova da especulação imobiliária. Para este professor, o fenômeno esperado é a chegada de moradores mais jovens e investimentos específicos para este público. Por exemplo, de supermercado express, não é? Ou seja, coisas mais ligadas ao dia a dia, mais rápido, não é? Gente que fará uso de academia. Esses novos segmentos, eles deverão trazer alterações na estrutura local.
O mesmo não se pode dizer dos vizinhos da futura estação Moema, também da linha Lilás. A obra fica em uma das regiões mais valorizadas da Zona Sul, na Avenida Ibirapuera. Foram várias promessas. A última era entregá-la agora em dezembro, mas o novo prazo já ficou para fevereiro do ano que vem. A estação daria um up nas vendas da barraquinha de lanches da Dona Vera. O movimento de pessoas aumentaria, as nossas vendas, né, também. Aliás, a cidade inteira está precisando de mais transporte e esse metrô está atrasando muito. E encurtaria a viagem da Rita, que leva horas para vir de Parelheiros para trabalhar em Moema. Eu acordo 4 horas da manhã para estar aqui esse horário. Eu moro em Parelheiros, se tivesse a estação pronta, descia em Grajaú, rapidinho eu estaria aqui. Aqui na Brasilândia, na zona noroeste de São Paulo, o problema é o atraso da futura linha laranja do metrô. Segundo os moradores, mais de 300 pessoas já foram desalojadas. E onde poderia haver sinais de valorização, hoje só tem tapume e terrenos vazios. Além do metrô na porta de casa, a vizinhança acreditava na vinda de empresas para cá, o que ainda não aconteceu. Isso seria um benefício muito grande para a região. No entanto, a nossa região está totalmente parada. A entrega das outras 5 estações da linha 5 Lilás, que era o mês que vem, ficou para 2018. Já as estações da linha 6 Laranja só vão entrar em operação daqui 4 anos. Um ataque suicida deixou pelo menos 50 mortos na Nigéria. A explosão atingiu uma mesquita em Mubi, no nordeste do país. Há dezenas de feridos. Segundo a polícia, o ataque foi feito por um jovem de 17 anos que morreu ao detonar os explosivos. A região atacada hoje teve parte de seu território tomado pela milícia radical Boko Haram em 2014. Apesar de terem sido expulsos por tropas do governo no ano seguinte, os insurgentes têm feito ataques terroristas frequentes na região. O Boko Haram atua na Nigéria desde 2009, tentando estabelecer um Estado Islâmico fundamentalista. Nos últimos 3 anos, mais de 20 mil pessoas morreram e 2 milhões abandonaram suas casas para fugir da violência. Os Estados Unidos bombardearam a Somália no fim da tarde e anunciaram ter matado pelo menos 100 guerrilheiros muçulmanos. O bombardeio atingiu um acampamento do grupo Al-Shabaab a 200 quilômetros da capital, Mogadishu. Os Estados Unidos intensificaram suas operações militares na Somália nos últimos meses, com um crescente número de ataques de drones contra o Al-Shabaab e outros grupos jihadistas. Em março, o presidente Donald Trump autorizou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a fazer operações na Somália para apoiar o governo local, sem a necessidade de aprovação prévia da Casa Branca. O ditador Robert Mugabe renunciou hoje à presidência do Zimbábue depois de 37 anos no poder. Mugabe anunciou a renúncia em carta ao parlamento durante a sessão que começou a discutir o processo de impeachment do líder de 93 anos. Com a entrega da carta, o processo de impeachment foi suspenso e a renúncia comemorada no parlamento e nas ruas do país. A crise no Zimbábue começou na semana passada, com a demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Militares ocuparam prédios públicos e as ruas da capital Harare. O ditador e toda a família foram colocados em prisão domiciliar. Mugabe afirmou que a decisão de deixar o poder foi voluntária, para garantir uma transferência tranquila. Está de volta uma brincadeira antiga que deixa muita gente com saudade. Um grupo de São Paulo se reúne a cada 2 meses, sempre em lugares diferentes, para andar de carrinho de rolimã. A aventura dessa vez foi em São Caetano, no ABC Paulista. É bem rudimentar, feito de madeira de forma artesanal. As rodinhas são rolamentos de aço usados no câmbio dos carros. Daí o nome, carrinho de rolimã. Era a sensação da garotada nas ladeiras de antigamente. O rolimã, ele é o primo pobre do kart. Ele tem a mesma emoção. Então isso dá, ele trepida, ele dá velocidade e aí dá aquele gostinho de quero mais. Esse grupo se encontra a cada 2 meses, sempre num lugar diferente, para relembrar a infância e apresentar essa brincadeira para as novas gerações. Como fez a Daniela, que vem com o filho de 10 anos.
A princípio, o Gustavo desconfiou. Quando tua mãe te propôs isso, o que você achou? Que ia ser legal, que ia me ralar todo, mas achei legal. Resgatar um pouco da essência da criança, porque hoje eles ficam muito conectados a celular, tablet, computador e esquece de como realmente uma criança deve brincar. Para o Ivan, foi uma incrível descoberta. Meu pai fala, tipo, a gente andava na rua, era muito legal. Aí eu falei, nossa, eu quero ter essa sensação também. Carlos, que é engenheiro, adaptou um aerofólio feito de isopor para ganhar velocidade. Aí eu consigo ganhar uns 10, 15 km por hora, assim, na descida. A mais? A mais, isso. Você atinge quanto? Olha, o meu carrinho deve atingir uns 50, mas já tem casos aí que chega a ser 70, 80 por hora, assim. Quem não tem rolimã pode vir para esses encontros, porque o pessoal da organização tem carrinho para emprestar. Para quem quer experimentar, fazer um test drive, e eu vou aproveitar essa bateria aqui também. Olha, o carrinho é o seguinte, ele tem aqui, não tem volante, mas esse eixo móvel frontal dá para controlar a direção. E esse pedacinho de madeira aqui que funciona como um freio, você vai controlando também a velocidade. Eu tô com essa câmera no capacete, que é para você descer essa ladeira comigo. Então vamos lá. Menos divertido é ter de carregar o carrinho ladeira acima. Fez parte da nossa infância, nossos avós, nós andávamos e eu tenho 43 anos de idade e estou aqui podendo me divertir de novo com essa galera. O que não falta é imaginação nessa brincadeira. O Fernando construiu o rolimã sofá. A vantagem é que cabe todo mundo, né? Porque é a família toda aqui, porque se desse um aqui, um outro não vai, ele começa a chorar, então... Dá briga. É, dá briga. Você vai descendo, aí você fica confortável, você pode deitar, você pode fazer tudo. Agora as notícias de esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Fernando Guimarães, coordenador do movimento PSDB Esquerda pra Valer. E já era. O Palmeiras perdeu a chance de superar o Grêmio e assumir a vice-liderança do Brasileirão, né, Celso? Pois é, Estela, a dificuldade que se previa antes do jogo se confirmou com bola rolando. O Avaí precisava da vitória para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão e conseguiu derrotar o Palmeiras por 2-1 na ressacada em Florianópolis. Veja os gols. Na ressacada, Maurinho foi derrubado por Fernando Praz na área e o árbitro deu pênalti. Marquinhos bateu forte no canto esquerdo e abriu o placar para o Avaí diante do Palmeiras. 4 minutos depois, Lourenço, que havia acabado de entrar, fez o segundo batendo na saída de Praz. Aos 29, Keno aproveitou o rebote do goleiro Maurício, diminuiu a vantagem, mas o resultado ficou nisso mesmo. Avaí 2, Palmeiras 1, placar final. Futebol não adianta você jogar bonito, ser organizado, se não vencer jogos. Tudo isso que a gente fala de posse, de finalizar mais vezes, de ter um time organizado, é para ganhar jogo, não tem outro motivo. Infelizmente, às vezes não acontece. E amanhã o Grêmio inicia a briga pelo título da Libertadores contra o Lanús da Argentina. Ganhar a Libertadores, na verdade, sempre foi o sonho maior do Grêmio, que priorizou a competição em detrimento até do Campeonato Brasileiro neste ano. O jogo de amanhã em Porto Alegre contra o Lanús é o penúltimo passo e conseguir uma boa vitória em casa é fundamental. O zagueiro Pedro Jeromel e o goleiro Marcelo Groi falaram da expectativa para o confronto contra os argentinos. Momento ápice, né, de todo jogador, chegar numa decisão de Libertadores, então poder aproveitar ao máximo esse momento, né, com muita responsabilidade, como o Jeromel falou, se entregar, fazer de tudo, né, dentro do campo, porque não sabemos, né, se teremos uma outra oportunidade na vida, né, de disputar uma final de Libertadores. A gente sabe que eles têm um time muito coeso e muito bem treinado, estão com o mesmo treinador há 2 anos e o time é praticamente o mesmo também, que se manteve numa sequência. A gente sabe da força deles e a gente, jogando em casa, vai fazer o nosso melhor para conseguir uma boa vantagem.
Bom, o Grêmio está aí com o trabalho de base, né? Como você sempre fala, que o técnico tem que continuar. Você acha que agora é a vez do Grêmio conquistar a Libertadores, Celso? Tem grandes chances, é o favorito, mas quando você tem uma final de Libertadores, por exemplo, não é só a questão física, só a questão técnica e tática que entram em campo, na verdade. Tem também a questão psicológica. Então o Grêmio tem que ter muita humildade. Num primeiro momento, você tem um confronto de uma equipe grande contra uma equipe modesta, pequena. Inimaginável o Lanús numa final de Libertadores América. Só que o Grêmio não pode entrar com salto alto. Tem que jogar como se fosse uma final de Copa do Mundo mesmo, enfrentando o pior dos adversários. O Lanús já mostrou nessa competição que é forte e é capaz de derrubar uma equipe como o Grêmio. Tá certo. E o escândalo FIFA, que está sendo julgado em Nova York, teve mais desdobramentos hoje com o afastamento de 3 dirigentes da FIFA. A FIFA baniu do futebol hoje 3 ex-dirigentes acusados de corrupção e que tinham poder de voto na entidade. Eles eram presidentes das federações da Nicarágua, Venezuela e Guam. Novidade também no caso do assassinato do vice-presidente da emissora mexicana Televisa, Adolfo Lagos, morto na cidade do México no domingo. As investigações da polícia dizem que a bala que matou o empresário saiu da arma do segurança dele, portanto ainda não há uma conexão deste caso com investigações da FIFA. Policiais e promotores mexicanos realizaram uma reconstituição dos fatos, auxiliados pelos guarda-costas que seguiam Adolfo Lagos Espinosa em uma caminhonete no momento do crime. O executivo da Televisa era ciclista e pedalava em uma rodovia próxima da cidade do México, quando foi abordado por 2 homens armados que saíram de um matagal na beira da estrada. Após um confronto entre os bandidos e os seguranças do executivo, Lagos foi baleado e morreu no hospital. Segundo o jornal El Universal, da cidade do México, a bala que matou o número 2 da Televisa saiu da arma do próprio segurança dele. A perícia ainda vai determinar as circunstâncias do disparo. Adolfo Lagos Espinosa era o executivo da Televisa responsável pela negociação de direitos esportivos para a emissora mexicana e foi citado no julgamento do caso FIFA em Nova York na semana passada. Ele foi acusado por um delator de pagar propina para dirigentes esportivos e assegurar à emissora mexicana a transmissão de competições de futebol. Celso, o escândalo ainda tem muitos capítulos. Sim, José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, segue em julgamento lá em Nova York, deve se estender até dezembro. Marco Paulo Del Nero também deve ser ouvido. E o Blatter falou uma coisa interessante sobre a Copa do Mundo do Brasil, que o país queria 17 sedes. Ou seja, 17 novos estádios para a Copa do Mundo. Hoje, depois de tanta denúncia de superfaturamento, a gente entende o porquê disso. Por quê, né, Celso? Tá certo? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista o cientista político Fernando Guimarães, coordenador do movimento PSDB, Esquerda para Valer, sobre a crise no partido. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. Que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Tá a fim de escrever a sua própria história?
Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Todo dia é dia de falar de esporte. Ih, agora vai, hein? Quero ver. É uma zona, um negócio esculhambado, né? Não dá. Acabou o campeonato, não tem conversa. O dirigente vai colocar a cabeça deles numa bandeja e oferecer. Essa que é a grande verdade. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. A busca de entendimento e unidade no PSDB, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A análise é do cientista político Fernando Guimarães, coordenador do movimento PSDB Esquerda para Valer. Muito obrigada por estar conosco, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom, com essa crise, vários tucanos, né, têm reivindicado a urgência de uma reflexão no partido. Uma reflexão pela, acho que é medo do racha, né? Pela unidade no partido, pelo entendimento. E você mesmo fez uma referência que o PSDB deve retomar as suas bandeiras, o seu compromisso com a social-democracia e também com os seus movimentos sociais. Muito bem, tudo isso é uma performance para inglês ver. Ou no PSDB vocês estão mesmo abertos para uma reflexão e autocrítica? É necessária essa reflexão, essa autocrítica, porque nós corremos o risco de consolidar como um partido ônibus, né? Como dizia o presidente Fernando Henrique, um partido que comporta todas as pessoas, independente da sua ideologia. E não foi para isso que o PSDB surgiu, não foi para isso que nós rompemos com o PMDB, né? Então, nós estamos agora diante de não só de uma convenção partidária, mas de um congresso, e o desafio do partido é conseguir resgatar, reencontrar as suas origens. Nós temos que lembrar que nós somos um partido social-democrata, um partido que no governo Fernando Henrique fez a maior reforma agrária da história, né? E que, portanto, a gente tem essa perspectiva. Que esses últimos anos o partido se perdeu um pouco, eu acho que muito, Maria Lídia, pelo fato de ter aberto a porteira. Então, para se filiar ao PSDB, basta entrar na internet, não tem um curso de formação política, não se exige um mínimo de compromisso. Então, a gente tem hoje os tucanos históricos, alguns novos que aderiram a nossas bandeiras, mas nós temos muitos antipetistas. Isso acabou criando uma zona de conforto no PSDB para que alguns parlamentares, algumas pessoas que vieram, inclusive, para o PSDB só para serem candidatas, sem ter esse compromisso histórico. E aí que a gente tem essa crise de identidade. Agora, achei interessante a menção ao antipetismo. Por incrível que pareça, embora no PT e no PSDB houvesse muitos pontos de convergência em termos de compromissos com as necessidades sociais do país, vocês são historicamente adversários e as eleições há muitos anos vêm sendo polarizadas, PT e PSDB. Não é legítimo essa coisa de buscar o partido movido por um sentimento antipetista? Acho que não é o PSDB esse partido, né? A gente tem historicamente um momento que esses partidos dialogaram, chegaram a pensar em projetos de poder, isso lá em 93, na construção de uma candidatura. Mas hoje, quando a gente analisa do ponto de vista programático, esses partidos têm muitas coincidências. O que difere essencialmente, eu acho que é a questão republicana. O PSDB é um partido que ele tem essa ética da responsabilidade, que muitas vezes falta no PT. Tem ainda? Tem ainda, claro que tem. Às vezes até
de uma forma equivocada, como, por exemplo, esse sentimento da ética da responsabilidade que fez o PSDB tentar aderir ao governo Temer, né? Mas fez isso com um governo que, por exemplo, não tem nas suas propostas, no seu programa, não tem essa construção com a sociedade. Ele foi eleito com um programa junto com a Dilma Rousseff, e aí, de repente, ele simplesmente coloca de lado o programa pelo qual foi eleito e coloca uma agenda que não passou pelas urnas, né? Essas reformas estão sendo colocadas. Mas desde o começo vocês sabiam disso. Sabíamos. O PSDB, inclusive, apresentou alguns pontos de condição para participar desse governo que não foram atendidos, né? O parlamentarismo entrou na pauta, o compromisso com a questão ética, né, que era um compromisso de permitir as investigações, etc. A gente vê que esse governo não foi muito nessa linha. E o partido está saindo agora num momento já mais do que necessário, não devia ter entrado. E faz isso às vésperas da convenção, o que é muito bom e abre esse espaço para a gente buscar as nossas origens. Bom, você é coordenador desse movimento PSDB Esquerda para Valer, como eu há pouco anunciei. O que é exatamente esse movimento? É um movimento que começou em 93, a gente reúne os partidários que têm esse viés ideológico da raiz nossa, a gente busca lutar pela democracia interna, que é um grande desafio, não só no PSDB, como em qualquer partido, e o resgate às origens, nossas bandeiras. É um movimento muito inspirado em Franco Montoro, no legado de Mário Covas. É saudosismo? Tem um lado de saudosismo, mas a gente tem, mais que isso, a gente tem uma agenda atual. A gente defende, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, né? Imposto sobre herança, que inclusive é uma proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas que nunca implementou. Que nunca implementou. Mas a gente tem compromisso com esse viés dos direitos humanos, trazer a agenda aí, dos direitos humanos no PSDB. Foi uma grande bandeira. Uma grande bandeira nossa. Nós tivemos Paulo Sérgio Pinheiro, tivemos Zé Gregório como E hoje, nesse movimento PSDB Esquerda para Valer, dos grandes nomes conhecidos do PSDB, quem participa dele? A gente tem o ex-governador Alberto Goldman, a gente tem o deputado Eduardo Barbosa de Minas Gerais, o Betinho de Pernambuco, aqui em São Paulo nós temos o Floriano Pêssaro, temos o... Aloysio Nunes, é? Não, temos o Carlos Alberto Bezerra Júnior. Fernando Henrique? Não, eles são grandes lideranças que têm um papel mais amplo no partido com que a gente dialoga muito, mas orgânicos mesmo, que participam dos nossos debates, etc., são essas lideranças. E agora, esse movimento PSDB Esquerda para Valer contribui para a pacificação e unidade tucana, que vem sendo o grande apelo para que vocês cheguem à convenção de dezembro inteiros e cheguem a um acordo para conseguir alguma coisa expressiva em 2018? Não, o partido vai chegar pacificado. A gente que está acostumado com a dinâmica do partido, primeiro é bom que tenha essas discussões, né? Às vezes a gente vê o partido muito tranquilo, isso é ruim porque não tem uma democracia interna. Mas é um partido que sempre se entende na hora que precisa se entender, no último minuto. As convenções sempre são uma chapa, e eu acho que vai vir um candidato aí. Talvez o nosso governador Geraldo Alckmin venha para pacificar. Bom, você é um cabeça preta, né? Eu estou vendo aí. É original? Não, eu não gosto desse termo cabeça preta. Bom, mas estou vendo que é. O que eu aprendi de política foi com um cabeça branca chamado Franco Montoro. Sim. Quer dizer, nada contra o cabeça branca. Nada contra. Nada contra. Mas esse grupo aí que é identificado como os cabeças preta, que sugerem que seja assim, um pessoal mais jovem, no seu perfil. Do partido. Esse grupo está mesmo com a disposição para o entendimento, para a definição de metas e objetivos a alcançar? Para encerrar. Eu acho que sim, eu acho que o partido vem para esse entendimento. A questão os valores social-democratas do partido, as nossas origens. Não adianta ser um parlamentar, um cabeça preto e renegar os nossos valores, né? Então, muitas vezes eu acabo me inspirando mais, eu tenho 29 anos de partido, naqueles companheiros históricos que sabem quais são as bandeiras de Franco Montoro e o legado de Mário Covas. E eu agradeço muito, Fernando Guimarães, por sua entrevista. Muito obrigada. Obrigado, Maria Lígia. Boa noite. Gamberini. Na Alemanha, continuam as negociações para formar um novo governo. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier se reuniu com diversos partidos para tentar um acordo que garanta Angela Merkel como primeira-ministra.
Steinmeier só evitou contato com a extrema-direita e a esquerda radical. O presidente quer evitar uma nova eleição. A última foi em setembro. Com o fracasso de Merkel para formar um governo, Steinmeier, como presidente, tem o poder de dissolver o parlamento e anunciar novas eleições. Isso nunca aconteceu desde a fundação da República Federal da Alemanha em 1949. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Quem diria que o parlamentarismo, responsável pela estabilidade política da Alemanha, inventou agora de mergulhar o país na crise mais chata desde 1949? Vamos recapitular. As eleições legislativas foram no final de setembro e na noite de anteontem foram rompidas as negociações para a formação de um novo governo. A ruptura partiu do Partido Liberal, que elegeu 80 dos 709 deputados. Ele inventou de última hora que não concordava com os sociais-cristãos da chanceler Angela Merkel. O pretexto era a imigração e a política energética. O partido de Merkel é o maior da Alemanha, com 246 deputados. O plano, então, era fazer uma coalizão também com 67 deputados do Partido Verde. O presidente da República, que manda muito pouco e que se chama Frank-Walter Steinmeier, convocou hoje os sociais-cristãos, os liberais e os verdes e procurou convencê-los a voltar à mesa de negociações. Se não der certo, existem agora duas possibilidades. Ou Angela Merkel desiste de chefiar um novo gabinete e os sociais-cristãos indicam uma outra liderança, ou então a chanceler continua no comando do partido e novas eleições serão convocadas para o começo do ano que vem. O curioso nisso tudo é que a crise não foi nem remotamente provocada pelos nacionalistas da extrema-direita, do partido AfD, que elegeu 94 deputados. Eles são hoje na política alemã uma espécie de bancada dos leprosos. Ninguém quer ficar muito perto deles e isso é muito bom. Existe ainda a torcida de 2 governos estrangeiros para que Angela Merkel quebre a cara e se aposente depois de 12 anos na chefia do governo alemão. Essa torcida vem do americano Donald Trump e do russo Vladimir Putin. Mas com relação a isso eu estou tranquilo e é claro que os dois não votam e ainda por cima tem uma influência muito pequena sobre os eleitores alemães. É assim que o mundo gira. Boa noite. A partir de hoje, os registros oficiais de nascimento, casamento e óbito no Brasil ganham novas regras de emissão. Uma das mudanças obriga a inclusão do CPF nas certidões, o que já é considerado o primeiro passo para a obtenção de um número único de identidade civil no Brasil. Os documentos são confeccionados pelos cartórios de registro civil. Além do CPF, os novos registros de nascimento, casamento e óbito passam a contemplar as múltiplas configurações de família. As certidões não deverão conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento como antes. Isso dá a chance de 2 pais, 2 mães e até uma filiação entre 3 pessoas ser formalmente reconhecida. Terão os mesmos direitos os casais que tiveram um filho a partir de técnicas de reprodução assistida, como barriga de aluguel, por exemplo. A mudança também desobriga a criança a ser registrada na cidade em que nasceu. Ela poderá agora ser cidadã do município onde o parto foi realizado ou do local onde mora a mãe biológica ou a adotiva. A autorização da maternidade e da paternidade socioafetiva também foi facilitada. Agora basta a comprovação de vínculo constituído entre pais e filhos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.